Então, gente, continuando aqui, estava falando de demanda. Então, é o que eu disse, né? A demanda não é um valor específico. A demanda é uma relação entre quantidade demandada e os fatores que levam as pessoas a demandar determinado bem. Por simplificação, vamos considerar que a demanda depende fundamentalmente do preço do bem em questão, né? Mas dizer isso significa dizer o quê? Que quanto menor o preço de um determinado produto, maior a quantidade demandada. Só que nesse caso, a demanda não está aumentando. O que está aumentando é a quantidade demandada. A demanda está dada. A demanda é a curva, ou no caso aí a reta, representando a curva de demanda. Se é assim, então, uma pessoa poderia perguntar, tá, então o que é um aumento de demanda? O que seria um aumento de demanda? Isso aí nos leva à questão da distinção entre uma variação na demanda e na quantidade demandada. O que a gente viu e vai rever aqui foi uma variação na quantidade demandada, no caso um aumento na quantidade demandada, mas a demanda estava dada, no que a gente viu no outro slide. Vamos rever aqui. Um aumento de demanda é outra coisa, né? Que vamos ver a comparação aqui. Então, revendo o que a gente viu no outro slide, a gente tem o quê? Que é o nível de preço P1 relativamente alto. As pessoas, um consumidor ou conjunto de consumidores, demandam uma quantidade Q1 relativamente baixa. E daí nós temos a combinação entre preço e quantidade que leva os consumidores a maximizar a sua satisfação dada a sua restrição orçamentária ou as suas condições para comprar o bem em questão, né? Caso haja uma queda de preço, isso leva a caso haja uma queda de preço de P1 para P2, isso leva a um aumento na quantidade demandada de Q1 para Q2. É a curva de demanda que a gente viu no slide anterior. A gente passa a ter uma nova combinação entre preço e quantidade que otimiza a situação do consumidor. Ele obtém o máximo de satisfação dada a sua restrição. Se a gente considerar diferentes níveis de preço, né? A cada diferente nível de preço, a gente teria uma diferente quantidade demandada. Traçando uma linha ligando todas as possíveis combinações entre preço e quantidade que otimizam a situação do consumidor, a gente teria a nossa curva de demanda. Vamos chamar de D1, porque eu vou alterar a demanda. Só que aqui, o que a gente está vendo é o quê? Que a demanda é a curva. A demanda não é Q1, a demanda não é Q2. A demanda é D1 de dado, é a curva, é a reta, é a função, é a relação entre preço e quantidade que otimiza a situação do consumidor, tá? Quando a gente vai do ponto A ao ponto B, o que a gente está fazendo é percorrer a curva de demanda. A gente está aumentando a quantidade demandada, mas a demanda é a mesma, é a curva D1 ou reta D1. A demanda está dada de A para B. O que está aumentando é a quantidade demandada. Por que a quantidade demandada está aumentando? Porque o preço do produto caiu. A um preço mais baixo, mantido tudo mais constante, a um preço menor, a quantidade demandada aumenta. Ou melhor, dada a demanda, a um preço menor, a quantidade demandada aumenta. Ou, dada a curva de demanda, ou simplesmente dada a demanda, a função demanda, um preço maior leva a uma redução na quantidade demandada. A gente pode ir do ponto A para o B, está aumentando a quantidade demandada. De B para A, está reduzindo a quantidade demandada. Em ambos os casos, a demanda está dada, está fixa, está estável, é a curva, é a reta, e a quantidade demandada está variando em função da variação do preço. Preço mais caro, as pessoas compram menos, preço mais barato, as pessoas compram mais. Para comprar mais, de onde que as pessoas vão tirar dinheiro? Fatalmente elas vão deixar de comprar alguma outra coisa para comprar esse produto aqui. Aí é o que a gente viu lá no primeiro vídeo, né, sobre demanda. Tem os produtos substitutos, o preço de bens substitutos e o preço de bens complementares. No caso, vamos pensar em bens substitutos. Se esse produto aí baixa de preço, então
as pessoas vão deixar de comprar um produto substituto para comprar esse aqui, considerando que o preço do bem substituto está inalterado. Aqui a gente só está vendo um determinado produto, né? Então, por exemplo, é ruim ficar dando exemplo porque é muito subjetivo, mas vamos pensar em carne. Uma pessoa quer fazer churrasco, aí ela quer várias carnes, picanha, alcatra, linguiça, coração de galinha, frango, só que ela vai ao supermercado ou ao açougue comprar carne para fazer o churrasco. Chega no açougue, uma carne que ela quer está em promoção, acaba que o churrasco dela vai ser lotado dessa carne. Possivelmente ela quer picanha, alcatra e linguiça, mas chega no açougue, a alcatra está em promoção, ela vai acabar comprando menos linguiça, menos, possivelmente, né? Foi o que eu falei, é ruim ficar dando exemplo que é muito subjetivo, mas possivelmente ela compraria menos picanha, menos linguiça e mais alcatra porque está numa boa promoção, digamos. E isso de forma a compensar o seu gasto a mais em carne, em alcatra, né? Que é o exemplo que eu estou dando. Você possivelmente pode dizer, não, a pessoa vai fazer o churrasco, ela quer picanha, alcatra, linguiça, entre outras carnes. Se ela chegar no açougue e tiver uma boa promoção, ela pode comprar o que iria comprar normalmente e mais um montão da carne em promoção para congelar na casa dela, pode ser, mas nesse caso, então, para compensar essa despesa, ela vai ter que deixar de comprar alguma outra coisa em algum outro momento. Então, ela ia fazer, sei lá, imagina aí alguma coisa que ela iria fazer, ela vai deixar de fazer para ter essa despesa a mais, né? Ou seja, ela está substituindo um produto por outro, é simplesmente isso que eu estou querendo falar. No curso de microeconomia a gente elabora um pouquinho melhor essa ideia. Mas enfim, essa é a demanda. Aqui o que é o mesmo gráfico que a gente viu no slide anterior, e aqui o que a gente está vendo é a variação na quantidade demandada. Se é assim, a gente teve a quantidade demandada foi de Q1 para Q2 e isso não significa um aumento de demanda, pois então o que seria um aumento de demanda? Um aumento de demanda seria quando as pessoas passam a comprar mais sem que haja variação no preço. Aqui, do jeito que a gente está vendo, dada a demanda, o preço caiu de P1 para P2, a quantidade demandada aumentou de Q1 para Q2. As pessoas estão comprando a mais porque o preço caiu. Se elas passassem a comprar mais sem que o preço tivesse caído, isso é que é um aumento de demanda. Então, quando as pessoas passam a cada nível de preço comprar uma quantidade maior, isso é um aumento de demanda. Ou seja, quando, por exemplo, ao nível de preço P1, as pessoas passam a comprar a quantidade que antes elas só compravam a um preço mais baixo, P2. Agora, aconteceu alguma coisa, aumentou a renda, mudou a preferência. Uma das outras variáveis que normalmente se desconsidera, foi o que eu falei, se desconsidera por simplificação. Não é que se considera que elas não existem e não interessa. Existe e interessa, só que a gente só foca no preço. Tem outras variáveis. Se uma dessas outras variáveis mudar de forma significativa, impactando a demanda, no caso aumentando a demanda, a gente teria esse efeito. Ao nível de preço P1, a quantidade demandada inicial era Q1, passa a ser Q2. Então as pessoas estão comprando mais sem que o preço tenha caído. Isso significa que, se isso ocorrer a cada nível de preço, então ao nível de preço P1 as pessoas estão comprando a mais. Se o preço cair, elas vão comprar mais ainda, né? Então isso significa que a curva de demanda se deslocou de D1 para D2, ela foi para mais distante da origem. Uma nova curva de demanda como a D2, ela significa que a cada nível de preço as pessoas estão comprando uma quantidade maior. Isso é um aumento de demanda, tá certo? Quando a demanda aumenta, isso significa que a curva de demanda, a função da demanda, a equação que representa a demanda, ela mudou de forma que a cada nível de preço a quantidade demandada passa a ser maior. Isso é que é um aumento de demanda, tá certo?
Quando a gente percorre a mesma curva de demanda, o que está havendo é um aumento, é uma variação, ou um aumento no caso, da quantidade demandada. A demanda está dada. Um aumento de demanda significa um deslocamento da curva de demanda. Assim como uma redução de demanda significaria a cada nível de preço as pessoas passarem a comprar menos. Então a curva de demanda D1 se deslocaria para a esquerda, surgiria uma D3, mais próxima da origem, tá? Mas isso é de um lado, então essa é a demanda, tá? E uma forma mais fácil de entender a demanda, então, é a cada nível de preço, a quantidade demandada se torna maior. Mas também é possível a gente ver pelo preço. Então, a demanda aumenta quando a cada nível de quantidade demandada, o preço que as pessoas se dispõem a pagar por determinado produto aumenta, e isso também significa um aumento de demanda. Então, seja porque mantido o preço as pessoas compram mais, ou mantida a quantidade as pessoas passam a se dispor a pagar um preço maior, em ambos os casos nós temos um aumento na demanda. Para a redução da demanda, a analogia é a mesma. Se a cada nível de quantidade demandada as pessoas se dispõem a pagar um preço menor, é porque a demanda do produto está diminuindo, tá certo? Mas então tá, importante isso, a gente tem que manter na cabeça, muita gente se confunde. Uma coisa é a demanda, outra coisa é a variação na quantidade demandada, pressupõe que a demanda está dada, outra coisa é a variação na demanda. Uma variação na demanda significa um deslocamento da curva, uma mudança na equação que representa a demanda, de tal forma que a cada nível de preço a quantidade demandada é maior ou menor, conforme seja o caso, aumento ou redução de demanda. Tá certo? Mas então tá, e o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque agora a gente vai rever rapidamente a oferta que a gente falou no tópico 4. Mas aí vamos fazer rapidamente, para dar em 5 minutos aqui ou 3. Reveja o tópico 4 se for necessário, mas estamos vendo a demanda de um lado. Como vamos unir a demanda e a oferta, então vamos rever a oferta rapidamente. A gente tem o quê? Que a demanda é essa, negativamente inclinada. Tem a questão da variação da demanda e variação na quantidade demandada. O mesmo vale para a oferta, é importante isso, tá? Mas então, nós temos a nossa curva de oferta. Lá no tópico 4, reveja se for necessário, a gente viu que é um nível de preço P1, vamos dizer um preço relativamente baixo, o conjunto de produtores se dispõe a produzir e ofertar no mercado uma certa quantidade de produto, vamos dizer Q1. Né? Então, nós temos uma combinação entre preço e quantidade que garantem ao produtor condições de produzir o produto, né? Uma lucratividade mínima. Se houver um aumento de preço, ou melhor, para que os produtores aumentem a quantidade produzida, como a gente viu no tópico 4, é necessário que os preços aumentem. Por quê? Porque para aumentar a quantidade produzida, vai ter que utilizar mais recursos. Na medida que usa mais recursos, os recursos normalmente, em geral, pela lei dos rendimentos marginais decrescentes, eles tendem a perder produtividade, então o custo de produção por unidade produzida tende a aumentar. Então, para aumentar a quantidade produzida, é necessário que o preço do produto aumente. Então, considerando que o preço aumente de P1 para P2, o conjunto de produtores se dispõe a aumentar a quantidade produzida, de Q1 para Q2. E aí a gente passa a ter uma nova combinação entre preço e quantidade que garantem as condições necessárias para que os produtores possam produzir o seu produto, tá? E se a gente supor diferentes níveis de preço, os produtores produziriam diferentes níveis de quantidade. Traçando uma linha ligando todas as possíveis combinações entre preço e quantidade, nós teríamos a nossa curva de oferta. Vamos dizer a curva de oferta O1, já falamos sobre ela no tópico 4. O mesmo que eu falei de variação na quantidade demandada, vale aqui, variação na quantidade ofertada. A quantidade ofertada, a oferta é a curva. Não é Q1, não é Q2, é O1. É a curva de oferta, é a relação entre preço e quantidade que leva os produtores a realizar a sua atividade produtiva. Tá? E facilmente de preço, os produtores aumentam a quantidade produzida. A gente vai do ponto A para o B.
Um aumento de oferta, como a gente viu e pode fazer analogia com a demanda, seria quando a cada nível de preço o conjunto de produtores se dispõe a aumentar a quantidade produzida, né? Isso significaria um deslocamento da curva de demanda. Nesse caso aí, a cada nível de preço, os produtores estão se dispondo a produzir e ofertar mais produção na economia. A oferta estaria aumentando. Ou o que é o mesmo, a cada nível de quantidade produzida, os produtores estão cobrando um preço menor. Isso seria igualmente um aumento na oferta. Redução da oferta seria no sentido contrário. Se a cada nível de preços o conjunto de produtores está produzindo uma quantidade menor ou cobrando um preço maior, isso seria uma redução da oferta do produto. O que leva a um aumento ou redução de oferta é o que a gente falou no tópico 4, é a produtividade dos recursos, é o custo de produção, né? Pensando em termos de produtividade dos recursos, mas retorne ao tópico 4, se quiser rever essa parte, né? Estou mostrando a oferta aqui só porque a gente vai juntar agora demanda com oferta, tá certo? Mas deixa o próximo vídeo então. Valeu, tchau!